Olá, eu estive relutante em fazer esse vídeo, mas diante de tudo que está acontecendo e de algumas falas que eu tenho visto há meses, e até mais do que isso, há anos, nos últimos tempos, eu achei importante e necessário fazer. O que que acontece? Nós tivemos ontem, né, uma etapa aí no processo da tentativa de golpe que houve no nosso país, no Brasil, em 2023, em janeiro. E nesse sentido, eu tenho visto muitas pessoas, seja do meu círculo próximo ou personalidades que estão na mídia, se posicionarem a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, nesse ponto do assunto, eu queria colocar algumas coisas que me preocupam, tá? Eu sou cristão, sou filho de policial, sou casado, sou pai, um homem de família, me orgulho, me alegro muito de ser essas coisas. Não sou melhor do que ninguém, mas eu tenho satisfação de onde eu vim, daquilo que eu tenho conseguido conquistar até aqui, como homem de família, casado, pai, ser cristão acima de tudo. Mas, gente, eu acredito que muitas pessoas que votaram no Bolsonaro acreditaram nele como representante do cristianismo, como representante dos valores familiares cristãos, mas eu gostaria de colocar uma reflexão para vocês. Eu mesmo, na eleição de 2022, eu votei no atual presidente, no presidente Lula. E eu explico por quê. Porque o cristianismo, ele tem valores como respeito, diálogo, né, valores do casamento, aí como uma união entre um homem e uma mulher, como o início de uma família. E aí, não é só você falar que é cristão. O cristão não é uma pessoa perfeita, mas é alguém que vive de acordo com os princípios cristãos. Porque senão, é uma pessoa que fala e vive outra coisa. E aí, quando eu olhei para o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, eu vi isso. Eu vi uma pessoa que falava ser cristão, falava do cristianismo, mas tinha uma postura que me dava total perspectiva de um comportamento contrário ao cristianismo. Então, respeito às mulheres na palavra, mas na prática não via isso. Respeito a dor das pessoas, mas na prática eu via ele imitando pessoas que estavam com falta de ar pelo Covid-19. Então, olha, confio que pessoas boas apoiaram ele por acreditar que ele era um representante cristão. Mas, gente, eu acredito que o Bolsonaro não é um representante do cristianismo. As suas atitudes, melhor dizendo, não estão coerentes com o cristianismo. Então, eu preferi votar no outro candidato que estava disputando mais ali com ele as eleições e que, apesar de não ser evangélico como eu, sentava para dialogar com diferentes grupos, inclusive grupos evangélicos, do que um candidato que tinha uma postura de metralhar a oposição. Jesus nunca falou algo desse tipo. Então, se você apoiou o Bolsonaro, eu respeito o direito de você ter sua opinião, de você ter tido seus motivos. Mas eu gostaria de compartilhar com você que eu acredito que ele não representa, no conjunto do seu comportamento político, ele não é um representante digno no todo do que é ser cristão. E se você vê personalidades na mídia, como Pastor Silas, Magno Malta, Pastor Marco Feliciano, defendendo Bolsonaro, muitas vezes de uma forma que eu vejo como agressiva e ofensiva, isso não faz com que essas pessoas tenham deixado de ser cristão. Silas Malafaia, por exemplo, é uma referência para mim de cristão na adolescência. Foi uma referência muito importante quando eu era adolescente. Hoje eu tenho 32 anos. Mas eu olho para o pastor Silas Malafaia e se esse vídeo ou eu tiver a oportunidade um dia de falar com ele, eu olho para ele e falo, olha, nesse ponto, nesse assunto, nesse momento, você está errado. Você está apoiando alguém que não reflete o cristianismo nas suas posturas, no principal, que é o respeito à humanidade da outra pessoa. Jesus nunca forçou ninguém a nada ou tratou alguém com ignorância. Ele foi firme, ele era firme naquilo. Você pode criticar as ideias de alguém, o comportamento de alguém, mas você não pode ofender aquela pessoa. Você não pode desmerecer ela naquilo que ela tem de ser humano. A vida, a saúde, você não pode desmerecer isso.
coisas que o Bolsonaro, na minha perspectiva, fez em relação ao Covid-19. Então, essas pessoas estão equivocadas e elas talvez estejam contribuindo para que outras vejam o cristianismo de uma forma que ele não é. Isso não é o cristianismo. A postura que Jair Bolsonaro tem como um todo e que essas personalidades na mídia parecem estar defendendo não é o cristianismo. Quer saber o que é o cristianismo? Vá procurar pessoas que expressam conhecimento bíblico e agem de modo respeitoso em relação aos outros. É isso aí, pessoal.